Aleluia, erga suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, como um povo maduro, como uma igreja escolhida e separada, Deus, para cumprir o teu propósito. Por isso que nessa manhã, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha capacitar cada um de nós, para que possamos realmente compreender o teu propósito, realmente, o Senhor, deixar as coisas de meninice e ser pessoas de reino, homens e mulheres de reino, a qual compreenderam a revelação da tua palavra, Senhor, e compreender o peso da responsabilidade em cumpri-la. Por isso, ó Deus, capacita a minha vida e capacita cada um dos meus irmãos, para que juntamente compreendemos tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesse retiro. Por isso o Senhor nos lapida, nos capacita. Senhor, leva a nossa mente cativa ao teu trono, e toda ave de rapina que venha roubar a semente da tua palavra, a semente do reino, declaramos repreendido na autoridade do nome de Jesus. Declaramos anjos à esquerda e anjos à direita de cada pessoa que aqui está, para guardar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Por isso se faça presente, porque o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é um Deus presente. Por isso, Senhor, nos honra nessa manhã, cada um de nós, para a glória e honra do teu santo nome. Amém? Aleluia. Aleluias. Eu estava orando durante essa semana, já tem algumas semanas que estou orando pela palavra do retiro. E quando foi quinta-feira, eu estava lendo, levantava no local, eu andava e lia, levantava e nada, e não me trazia nada. E Deus me trouxe um versículo, eu disse: Senhor, mas esse versículo... E Deus disse: ainda não é a pregação. E quando eu fui beber água, o Espírito Santo soprou no meu ouvido o livro a qual eu deveria pregar. Amém. E foi algo poderoso. Amém? Mas antes de chegar nesse livro, quero dizer algo aqui. Deixa eu só abrir a pregação. Abra suas Bíblias, só quero ler algo aqui. No Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 16. Diga assim: essa palavra e essa promessa é para a minha vida. Eu tenho certeza e eu tenho absoluta que eu estou aqui, porque aqui é o meu lugar. Amém? Olha o que Deus disse nessa palavra. 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Estamos aqui não por acaso, como todos os pastores, todos os ministros estão dizendo, mas porque fomos um povo separado, um povo eleito e chamado, e Deus está nos capacitando para cumprir algo. E para que possamos juntamente cumprir o propósito, só tem uma forma: é caminhar em unidade, é caminhar diante do que a palavra de Deus nos diz, para aquilo que caminhamos. Por isso nós fomos chamados, fomos escolhidos, e cada pessoa que aqui está, eu tenho certeza que no dia que Deus escreveu a nossa história, assim como Deus escreveu a história de Davi, Ele escreveu esse dia que estaremos aqui, neste local, reunidos e recebendo esse alimento a qual Deus tem preparado. Amém? Não deixe a sua mente falar ao contrário. Não deixe a sua mente que minta para você, e falando que essas palavras não são para você, que essas ministrações não são para você, que isso é um acaso. Não, essas palavras e essas ministrações são para cada um de nós. Amém? E Deus conta comigo e Deus conta com você. Amém? Essa é a responsabilidade. Esse é o peso da glória de Deus. Aquele louvor é o peso da tua glória. Esse é o peso da glória de Deus. Amém? Que compreendemos e aplicamos aquilo que Deus vai nos capacitar. Aleluia. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 21. Aleluia. Gênesis. O título dessa palavra é Compreendendo a Descendência da Promessa. Diga comigo: eu preciso compreender
a minha descendência. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Temos que entender que aqueles que são separados, escolhidos, lapidados por Deus e trabalhados por Deus para reinar e governar, há um povo que sempre vai zombar daqueles que estão para receber a promessa, aqueles que são chamados para herdar a promessa. Diga comigo: sempre houve, e sempre haverá, dois povos dentro do povo de Deus. E se você está aqui escolhido, está sendo lapidado, está sendo treinado por Deus, capacitado por Deus, para que você cumpra o propósito de Deus, saiba que sempre vai haver um zombador na sua vida, que vai tentar zombar dos caminhos de Deus, vai tentar zombar da direção de Deus, vai tentar zombar da unidade a qual o desenho de Deus está sendo estabelecido sobre essa igreja. Há os zombadores, diga comigo: sempre houve, e sempre haverá os zombadores. Essa é uma característica daqueles que são filho da escrava. Diga comigo: ser zombador é uma característica do filho da escravidão. Quantos entendem isso? Essa é uma característica de órfã. Não compreendeu e deitou fora, e nunca mais se ouviu falar. Com certeza questionou a atitude da outra, criticou, zombou, porque sempre haverá dois povos. E o que Deus quer deixar claro para cada um de nós: fazemos parte do povo escolhido de Deus. Amém. Fazemos parte da herança de Deus. Amém? Diga comigo: eu não sou abençoado, mas eu sou capacitado para tomar posse da herança de Deus. Vamos entender isso. Versículo 10. Vamos ler de novo o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Olha que atitude forte essa. Talvez, se trazermos isso para a igreja nos dias de hoje, essa é uma atitude terrível, a qual muitos se zombariam, muitos se escandalizariam com uma atitude dessa. Mas como colocar fora o seu filho? Deus entregou a você, mas como que você vai deitar fora agora esse filho? Essa atitude parece, e naquela época foi escandalizadora para Abraão. E até o dia de hoje, algumas atitudes escandalizam. Mas vamos ver o que Deus disse sobre isso. Essa foi uma atitude forte. Versículo 11. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. A atitude de um pai sempre é querer acolher o seu filho, sempre é querer que os seus filhos estejam perto. A atitude de um pai é sempre querer promover o seu filho a um nível mais forte. O pai, ele quer ter uma atitude de promover, de acolher. Mas olha o que Deus disse para Abraão. Essa é uma atitude de um pai, essa é uma característica do pai, de amar tudo e amar todos, e querer todos próximo, acolher, querer que todos rompam, que todos tenham o seu caminho, que todos entendam o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que sempre houve o joio e sempre haverá o trigo, e o joio e o trigo quem separa é Deus, porque olha o que Deus disse sobre essa palavra. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca desse moço e acerca da tua serva Sara, em tudo que te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua descendência. Temos que entender que a palavra do reino de Deus não é para todos.
Diga comigo, a palavra do reino de Deus não é para todos. Mesmo que um pai queira, não é para todos. Pode ter certeza que Deus vai cuidar daqueles que não são para receber o reino de Deus, da palavra da promessa do reino de Deus. Deus prometeu, olha aqui, a herança não é de Ismael, a herança é de Isaac. Porém, eu cuidarei de Ismael, mas não é no meio de vós. Deus manda Abraão ser a Sara, uma direção profética. Sara era uma profeta na vida de Abraão. Olha aqui, deita fora, porque de maneira alguma este poderá herdar o reino de Deus junto com o filho da promessa. Estão sendo lapidados por Deus, trabalhados por Deus, capacitados por Deus, passados na lixa grossa de Deus. Para quê? Para herdar a promessa de Deus. E temos que entender que de maneira alguma o filho da escravidão poderá tomar posse junto conosco. É isso aí. Deus promete cuidar desses, mas porém não perto de nós. Quantos compreendem isso? Amém. Vamos desenrolar e entender mais isso. Existe duas descendências. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Vamos fundamentar isso no Novo Testamento agora. Quando fala do apóstolo Paulo, eu lembrei de um rapaz que falou assim: e o apóstolo Arnaldo não escreveu nada na Bíblia? Não, pastor Neto, você vai pregar, você fala tanto do apóstolo Paulo, do apóstolo Arnaldo. Que está escrevendo aí. Aleluia. Vai estar publicado, né, apóstolo? Gálatas capítulo 4, versículo 22. Lemos o que diz o Antigo Testamento. Vamos ver a Nova Aliança, o que diz. O apóstolo Paulo era um homem de revelação. Tem coisa que marca, né? Aleluia. Capítulo 4, versículo 22 diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Sempre existiu esses 2 povos. Quando Deus falou para Adão e Eva se multiplicar sobre a terra, governar sobre a terra, Deus entregou para Adão 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. Um se chamava Caim, o outro se chamava Abel. Abel manifestou a natureza de Deus, a natureza da promessa, a natureza que é a imagem e semelhança de Deus. Diga, a natureza, imagem e semelhança de Deus. Caim, porém, manifestou outra descendência, a qual não era a imagem e semelhança de Deus. E Deus disse para ele: olha, se você não se arrepender, o mal já está à tua porta. E ele não se arrependeu, o mal já foi à sua porta. E se dividiu 2 povos sobre a terra. E a descendência de Caim, ela prosperou de uma forma grandiosamente, muito mais do que a descendência boa de Deus. A descendência, a qual não é para dar o reino de Deus, ela é maior. Porque o caminho é mais largo, é mais fácil, a porta ela é maior. O caminho para o reino de Deus ele é estreito. E Deus, depois, Adão e Eva têm outro filho, e chama de Sete. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou a semente de Abel através de Sete. Então diga comigo, a descendência de Deus começou a crescer novamente. Isaac, ele teve 2 filhos. Um se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. E brigava no ventre de Rebeca. E Deus disse para Rebeca: há 2 povos no seu ventre, e há 2 nações sairão de ti. O maior servirá ao menor. E ponto final. E o que acontece no dia de hoje? O povo não entende essas 2 nações.
E não é para entender, porque Jesus falava em parábolas, não é para vós. É mistério. E se dá 2 povos sobre a terra. E sabemos a história. E diga comigo, e hoje? Há 2 povos. Servindo o mesmo Deus. Uma religião. E outra é o reino de Deus. E assim é. Até que Deus estabeleça o seu governo, assim vai ser. Porque a Bíblia diz, somente Deus separará o joio do trigo. Somente Ele. Agora é necessário esse povo, porque Deus usa eles muitas vezes para nos lapidar, para passar a lixa, para compreender mais a natureza de Deus, para sermos mais a imagem e semelhança de Deus. O que não podemos é nos misturar. Diga comigo, eu não posso me perder no meu caminho. Pois eu sou trigo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Filho da escrava, Ismael. Filho da livre, Isaque. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Diz assim, deixa aberto em Gálatas. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ismael, segundo a carne, significa segundo a religião, se esforça para chegar a Deus. Toma uma decisão por si própria, seguida por doutrinas humanas, por conceitos humanos, por tutores, que precisa mostrar, olha, faça isso, agora a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, me segue assim, me segue acolá, precisamos da campanha tal, da promessa tal, desenvolver tal coisa para conseguir tal coisa, precisa de tutores, precisa de pessoas seguindo. Ismael significa religião, força do braço, doutrinas humanas, convicções humanas, conceitos humanos, e não estabelecido pela palavra e pelo princípio do reino de Deus. Isaque, filho da promessa, reino de Deus, são filhos, conhece o seu pai, sabe que o seu lugar está preparado na mesa, são perseverantes, não desgruda do chamado, amam o seu propósito, caminha pela visão, e são capazes de dizer aquilo que o pastor Leandro pregou alguns dias atrás, por Deus e por Gideão. Porque entende que Deus dá um propósito, dá uma visão para o homem, e nós como colaboradores cumprimos esse propósito. Por isso que aquele povo gritava por Deus e por Gideão, para cumprir o propósito, cumprir a visão. Na religião a visão era misturada. Cada um tem uma visão, cada um tem uma direção. Toda hora Deus aparece com um anjo e mostra um caminho a colar, mostra o caminho para lá, e esse aqui é o caminho, agora o caminho é para lá, agora você vai prosperar, agora você vai quebrar, agora você tem que fazer isso. Há várias, diga comigo, há várias visões na religião. Uma coisa que eu fico assim assustado na religião, a pessoa fala assim, eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo outro anjo ali, estou vendo outro anjo aqui, um anjo me apareceu e me direcionou. Só que a Bíblia diz que quando o anjo aparecia, a pessoa se prostrava. De tamanha glória, não do anjo, mas da presença impregnada que estava de Deus na vida. Agora a pessoa vê um anjo aqui, eu estou vendo um anjo, o anjo está me mandando você fazer isso e aquilo lá. E naturalmente. Porque caminham por... É só rolo. Caminham por visões humanas, convicções humanas. Caminham sendo direcionados pela alma. E a alma, ela gera visões. A alma, ela tem a capacidade de provocar visões. Mas não uma direção por Espírito, mas visões humanas. Convicções humanas. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças. Diga comigo, as duas alianças. Há duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando os filhos para a servidão, que é Agar. A aliança do Monte Sinai significa lei. Guiados por uma lei dura. Guiados por ordenanças. Porque não são filhos maduros, precisam de tutores.
E quando a pessoa ela não é formada no seu espírito, capacitada por Deus, por ter direção do Espírito Santo, a Bíblia diz em Romanos que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se tornam filhos de Deus. Há uma condição. E aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo precisam de lei, precisam de ordenança, precisam de mandamento, porque eles não sabem tomar conta da sua... Eles não sabem ser livres em Cristo. Por isso eles são escravos. Olha aqui, você não pode beber, fumar, você não pode fazer isso, aquilo, acolá, isso você pode, isso você não pode, porque não caminham em revelação. Precisam de lei dura, porque não desenvolveu uma intimidade com Deus, não desenvolveu um relacionamento com Deus, por isso não são livres pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, olha, tudo me é livre, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele sabia que ele podia todas as coisas, mas isso e aquilo não agradava, feria os princípios do reino de Deus. E se fere o princípio do reino de Deus, eu não quero para a minha vida. É espontâneo. Essa é a primeira aliança, uma aliança de lei, uma aliança dura, uma aliança guiada pela lei, olho por olho, dente por dente, algo impossível de se cumprir. Diga comigo, impossível de se cumprir. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Mas em Deus somos justificados. Vamos entender mais. Como estão entendendo? Amém. Importante que você entenda, senão você me pergunta, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11, volte uma folha. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A religião acha que pelo muito fazer, esses aí que seguem essa doutrina, acha que é por muito fazer, sabe? E faz, aí não se contenta de fazer e quer mostrar para todo mundo que faz, porque essa é a característica da religião. Aquele que se humilhava orando, Senhor tem misericórdia, misericórdia. Esse publicano, Deus recebeu a oração, mas aquele que se colocava nas esquinas, nos postes, se glorificando, Deus rejeitou, porque chamava de hipocrisia, de fariseu hipócrita. Aqueles que começam a fazer, e começa que todos vejam que está fazendo. É religião, é hipocrisia, e usam ferramentas, Facebook, Instagram e por aí, e usa tudo que pode fazer. A Bíblia diz o que sua mão esquerda faz, a sua direita não precisa ficar sabendo, e ponto final, porque Deus ele é fiel, porque Ele vê o que você faz e deixa de fazer. Você não precisa de ficar se autoproclamando uma santa, uma justificada, um santo de Deus, um ungido por Deus, um homem santo, porque eu faço, e ponto final. Deus sabe o que você faz e o que você deixa de fazer. Você não precisa de fazer isso. Ou você crê que Deus não é onisciente, ou você crê que Deus não é onipotente, ou você crê que Deus ele não sabe tudo e sabe todas as coisas. Deus conhece. Fala de novo, Deus conhece. As minhas obras. E ponto final. Você não precisa ficar falando o que você faz. Versículo 25 de Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 25. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que responde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com o seu filho. Cansamos de falar que não andamos, que não fazemos parte, vivemos pelo reino de Deus. Seguimos os princípios do reino de Deus, seguimos os conceitos do reino de Deus, seguimos as ordenanças do reino de Deus, somos embaixadores do reino de Deus. Temos que rejeitar a aliança que é de Agar, que é do Monte Sinai, da Jerusalém terrena. Essa significa religião, sistema religioso. Jerusalém terrena significa religião, sistema religioso. Mas a Bíblia diz que nós somos do alto. Fazemos parte da outra aliança, não dessa aliança, há duas alianças, mas é necessário que exista essa aliança, mas nós fazemos parte de outra aliança. Não queira escolher a aliança de Agar. Não queira escolher o capacete porque ele não serve em você.
como o pastor Marcelo pregou. O capacete de Saul não serve em nós, que significa religião. Davi, ele abriu mão daquilo ali, porque aquilo ali não servia nele. Aqueles princípios, aquelas armas, aqueles conceitos, não estava resolvendo. Davi rejeitou. Precisamos rejeitar esse sistema religioso, que tanto nos aflige de perto. Diga comigo, de perto. De mais perto do que eu mesmo imagino. O sistema religioso está aí, ó, estabelecido. E querendo te puxar. E querendo te puxar. E querendo te puxar. E essa Jerusalém terrena, ela é sustentada pela religião, sistema religioso, doutrinas, sacrifícios, idolatrias. Uma geração que se acha mais santa do que o próprio Deus. Esses são os sacerdotes dessa aliança. Olha o que diz, não precisa abrir, segura aberto em Gálatas. Mateus, o maior problema de Jesus foi com a religião. O maior problema com Jesus foi com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Os donos da lei, os doutores da lei, os entendidos da palavra de Deus. Esse foi o maior problema com Jesus. E olha o que Jesus disse em Mateus 23:13, não precisa abrir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Esses, eles fecham a porta, eles não entram e quer fechar a porta do reino de Deus sobre a sua vida. Por isso não dá ouvido a esses, porque esses vivem enganados pela religião, acham que por muito fazer agrada a Deus. A profeta disse aqui ontem, ela testemunhou que há um tempo atrás, quando eles testemunhavam na Doep, eles faziam muito mais do que fazem hoje. E não passava nada, como foi o testemunho dela. E a religião acha que por muito fazer, você agrada a Deus. E Deus está dizendo, olha aqui, vocês não entram e nem permita que o povo entre. Seus hipócritas, seus fariseus, ministros da religião. Estão sendo ministrados pelo reino de Deus. E a palavra do reino de Deus é para caminhar em unidade. Ou nós cremos que Deus entregou uma visão, ou estamos perdendo tempo na nossa vida. E eu quero dizer algo aqui forte. É bom que esteja gravando isso. Por um tempo eu me equivoquei. E perdi tempo, 4 anos da minha vida. E eu tenho autoridade para falar isso que eu estou falando. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque eles vão querer matar o sistema religioso, os sacerdotes religiosos, os filhos de Agar, os filhos da escravidão, vão querer matar o propósito do reino de Deus na sua vida. Não permita que isso aconteça. E eu falo isso com autoridade. E não me importa o que os outros pensam, e deixo de pensar. Se Deus me permitiu passar prova para que eu seja um modelo para vocês, não façam isso com suas vidas. E o mesmo ação maligna continua agindo no tempo de hoje. Vem um e tenta te arrancar do propósito, vem um e tenta te apresentar a religião, e apresenta a religião como se fosse algo glamuroso, algo que te agrada, algo que toca a tua alma. Mas isso é mentira. Isso só vai te motivar, isso só vai massagear a sua alma. Mas o propósito se cumpre no reino de Deus. O propósito se cumpre pela visão. Aquele versículo escreve bem forte a visão, para que todos passam e veja, que seja bem nítida a visão. E há uma visão para esse ministério. Amém. E Deus quer contar com a minha e com a sua vida para cumprir essa visão. E o diabo quer usar a vida de outros para te arrancar essa visão da vida de você. E você decide qual aliança você vai seguir. Versículo 26 de Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Nova aliança, Jerusalém que é de cima, significa a nova Jerusalém que desce da terra para o governo de Deus, para o governo do reino de Deus sobre toda a terra, aonde o reino de Deus, temos que prestar conta a Jerusalém celestial, porque somos guiados por essa Jerusalém, somos embaixadores dessa Jerusalém, da Jerusalém que é de cima.
a qual somos chamados para estabelecer o reino de Deus, e essa Jerusalém, ela descerá dos céus para a terra, para que se cumpra o propósito eterno de Deus, que é o governo e a expansão do reino de Deus, do jardim do Éden de Deus sobre essa terra. Nós somos dessa Jerusalém, é sobre essa Jerusalém que temos que focar os nossos olhos, deixar as crendices de lado. Em Apocalipse diz que essa Jerusalém, ela descerá e se estabelecerá. E somos conectados com essa Jerusalém, porque lá todas as coisas já estão prontas, tudo já foi feito, porque a região celestial está pronta. Glória a Deus. Tudo já foi liberado para a sua vida. Você não vai caminhar em ruas de ouro no céu. Não, essa Jerusalém, ela desce com a glória dela sobre a sua vida. E te capacita para que você viva essa glória aqui na terra. É você que vai caminhar em ruas de ouro. É você que vai caminhar porque você foi algo forjado no fogo alto. Porque somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. E se você é o ouro de Ofir, você não pode caminhar em qualquer rua. E muito menos com qualquer pessoa. Se você se considera algo precioso em Deus, eu quero te dizer, não dê os seus ouvidos para quem... A Bíblia diz, não lançai pérolas aos porcos. Há algumas palavras que deixamos na Bíblia. Algumas palavras fortes de Jesus. Jesus disse para esse, olha, não lança pérola aos porcos, não. Deixa que seus mortos enterrem seus mortos. E por aí vai afora. Não se mistura. Que Jesus falava, não se mistura com a multidão, não se mistura com o povo. Há duas alianças, mas porém não faça parte dessa aliança. E tem mais, se vocês quiserem ir para essa aliança, que vão. Vocês querem ir? Foi acabar de pregar aqui agora. Vocês querem fazer parte dessa aliança? Fica na liberdade. Fica na liberdade, profeta Jorge. Deus, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Diga assim, eu tenho. Direito de escolha. Agora, quando você entende que você é de Cristo, você diz a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Que o direito meu é viver em Cristo, morrer em Cristo, porque eu sou um prisioneiro de Cristo. E ponto final. Temos que entender o que diz a palavra de Deus, o que Deus está querendo formar em nosso espírito. Amém. Porque se não compreendemos o que Deus quer formar no nosso espírito, vamos sair desse retiro, vai ser mais um retiro. Isso está quebrado. Porque Deus, eu tenho certeza absoluta, porque oramos muito por esse retiro, e cada um que está aqui foi extremamente escolhido por Deus. Diga assim, porque essa palavra é para produzir uma revelação poderosa de Deus. Não a minha palavra, mas todas as palavras que estão sendo semeadas aqui. Aleluia. Agar, aliança que gera filho para a escravidão. Existe essa aliança ela é real. O próprio Deus a fez para separar, diga comigo, cabeça e cauda. A aliança de Agar, ela é cauda. Descendência de Sara, que é a aliança que Deus tem com Abraão, gera filhos da promessa, reino de Deus, herança, governo, domínio. Filhos aceitam a correção. Diga comigo, se eu sou filho de Deus, eu aceito a repreensão e a correção do meu Pai. Pois se eu rejeito, eu não sou filho, pois sou bastardo. A Bíblia diz da posição do filho e a posição do bastardo. E Deus disse assim, tem mais filhinhos, se estão sem repreensão, é porque vós ainda não se tornaram filhos. Mas se estão sendo repreendidos por Deus, é porque vocês se tornaram filhos de Deus. E o Pai repreende aquele que o ama. Então, quando Deus nos repreende, nos exorta, temos que nos alegrar muito. Amém. Deus bateu em mim de uma forma poderosa, desde o início do ano até esses dias. Amém. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito, porque se Deus me corrigiu, se Deus me lapidou, se Deus me lixou, é porque Ele me ama. Amém. Agora, se eu tivesse uma vida lá vonteia, igual muitos têm aí fora, eu estaria preocupado. Porque muitos crentes aprontam e não acontece nada. Todos conhecem. Mas fulano peca, não acontece nada. Queridos, são bastardos.
Não vai acontecer nada, porque são criaturas, não se tornaram filhos de Deus. Deus repreende o filho porque ele ama, porque há um propósito. Se Deus está repreendendo cada um de nós, assim como Deus me repreendeu primeiramente com essa palavra, é porque Deus nos ama, Deus me ama e Deus ama cada um de vocês, porque o que Deus quer entregar é algo poderoso. Eu vi uma vez alguém falar que Deus não é louco de dar revólver a macaco. Esses dias postaram um vídeo no YouTube que estava filmando o filme e deu uma metralhadora pro macaco, não ficou um. Um exército. O macaco pegou a metralhadora e todo mundo estilingou. Deus não faz isso, queridos. Deus ele vai entregar o domínio. Você é embaixador, diga comigo, eu sou embaixador. Você sabe qual que é a autoridade, o poder que tem um embaixador? Deus não entrega para qualquer um isso. Deus está nos escolhendo, nos limpando, nos capacitando, e dói, e Deus bate, e dói daqui, e dói de lá, e passa o metiolate aqui e lá, e vai indo, vai sarando, e Deus bate do outro lado, e por aí vai, só que sermos formados em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Olha que a Bíblia não está dizendo aqui, vocês é de Cristo, mas ele está fazendo uma pergunta: se sois de Cristo, se nós somos de Cristo. Se somos de Cristo, caminhamos em unidade, como está dizendo aqui. Porque assim foi o modelo, Cristo foi esse modelo, ele caminhou em unidade com o Pai. Aquela música que canta em inglês, que o César tocou aqui quando abriu, que o Carmo adora essa música, e diz assim, que Jesus fazia tudo que o Pai fazia, que ele que ele fazia e falava tudo aquilo que Jesus fazia. Isso é poderoso. Se sois de Cristo, caminhamos em unidade, somos um. Qual é o tema desse retiro? Se somos um. Ser um igual a glória. Mas unidade é igual a glória. Se sois de Cristo, caminhamos nessa unidade. E diz: se somos de Cristo, fazemos parte da Jerusalém que é de cima, a qual gera filhos para reinar em Cristo. Porque se não somos de Cristo, vivemos uma religião e geramos filhos para a escravidão. E olha aqui, são muitos que escolhem a escravidão. Muitos. Deus arrancou um povo do Egito com mão forte. Deus fez sinais e maravilhas no meio daquele povo. Assim como foi pregado de sinais aqui nessa manhã, Deus fez sinais e maravilhas e o povo não acreditou. O povo murmurou, o povo questionou, o povo preferiu a escravidão, porque a escravidão tinha coisas para eles. Na escravidão estava pronto, a comida estava na panelinha ali, tinha aquele pouquinho, não precisava se preocupar, não precisava aprender a depender de Deus, mas o reino de Deus você aprende a depender dele. A religião te ensina, te sustenta, vai te dando cesta básica, vai te dando sustento, e vai te dando esmola, e vai te dando isso, e vai te dando aquilo. E no reino de Deus, o maná ele para, porque você tem que produzir o alimento. Umas coisas que eu mais aprendi desde o início do ano, é tudo aquilo que eu preciso é ir pro joelho, pro chão. Abrir mão da confiança de homem, de possibilidades aqui, possibilidades acolá, e depender de Deus. Eu quero te dizer algo, Deus tem me suprido em tudo. Tudo. Se eu tivesse entendido a palavra que o apóstolo me deu 5 anos atrás, para de trabalhar, se desenvolve, você aprende, e penetra no reino de Deus, depende do reino de Deus, não teria tantos problemas como tive até o dia de hoje, na minha área empresarial. Porque hoje, se Deus me estabelecer como empresário, eu compreendi que é Ele que prova tudo, não nada do que eu faço. Porque quando Deus deu a promessa de tomar posse da terra, o maná cessou e você tem que produzir. Você precisa produzir porque você está conectado a Ele. Você aprendeu já a depender dEle. Você precisa ali aprender a desenvolver isso e produzir na terra a qual Deus vai te entregar.
como um filho maduro, e não olhar para trás e querer os manjares do Egito. Tudo está pronto, tudo está feito. Mas na religião eles fazem, na religião eles vão na minha casa, na religião eu tenho comunhão, na religião a gente come isso, come aquilo. Na religião está tudo certinho, está tudo pronto. Eu tenho comunhão na casa de fulano, de ciclano e por aí vai. Mas no reino de Deus você é forjado a produzir. Amém. O reino de Deus te forja a você produzir em Deus. Por um momento, né? Deus parou o maná e falou: entra na terra agora e produz. Mas há gigantes. Enfrenta os gigantes. Sabe daquela nação toda? Sabe quantos entrou? 2. Diga pro seu irmão: 2. De uma nação inteira, a qual viu coluna de fogo no Egito, no deserto, viu nuvem cobrindo, o mar se abrir, e viu Deus destruir o Egito com as pragas, e viu Deus operando com mão forte. Deus quebrou o governo do Egito, porque nunca mais o Egito se levantou sobre essa terra. Mais de 3 milhões de pessoas morreu. 3 milhões de pessoas morreu porque preferiu a religião. 2 optou pelo reino de Deus, em avançar, em conquistar a terra. Mesmo que eram só 2, eles estavam em unidade. Em unidade. Sempre em unidade. Aplauda ao Senhor. Diga comigo: unidade. Não é quantidade. Tremendo essa revelação. Unidade não é quantidade. Jesus falava: eu sou um com o Pai. Ponto final. Acabou. Se vocês, discípulos, querem ser um comigo, glória a Deus. Deus vai reconhecer que eu sou em vocês. Se não quiser, pode ir. Aleluia. Temos tempo? Muito tempo. Está na introdução. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 27. Depois eu vou falar das promessas a qual Deus tem para nós, amém? Tá passando a lixa um pouquinho, mas depois vem o sabor de mel, amém? Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 27 diz assim: porque está escrito. Isso é muito importante, pessoal. Gálatas 4, versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te, clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Olha aqui. Os filhos de Agar, diga comigo: os filhos de Agar são muito mais. O filho da escravidão são muito mais. Em cada filho, um filho do reino de Deus, você vai encontrar 10 do filho da escravidão. Da escravidão nasce toda hora. Toda hora. Descendência de Caim proliferou. É igual tiririca. É igual tiririca. Se olhar aqui, tem mais tiririca do que grama. Cresce, ó. E multiplica que vai assim, ó. Os filhos da promessa têm que gemer. Até para ter a luz, gemer. E gemer. É forte. Alegra-te, ó estéril. Deus, ele dá 3 dicas para cada um de nós aqui. Primeiro ele diz para se alegrar. Segundo ele diz para se esforçar. Esforça-te. E terceiro ele diz: clama. Porque com certeza estamos clamando por algo maravilhoso, que é uma glória de Deus. Que é o sem limites de Deus. E esse sem limite eles vai vir. Ele diz: olha, se alegre, vamos se alegrar. Se não chegou ainda, estamos alegres. Estamos nos esforçando. Estamos clamando, chamando na existência. O clamar não é você não é você ficar mendigando na presença de Deus. Você clamar é decretar, é chamar na existência, porque Deus, ele chama na existência aquilo que não existe, como se já existisse. Deus, ele colhe onde ele não semeou. Clama, chama na existência a glória de Deus sobre a sua vida. Aí religião coloca clamar quando você ficar se prostrado, humilhando. Tem misericórdia, chama e nada acontece.
O clamar aqui é decretar, é chamar na existência. Se somos imagem e semelhança de Deus, Deus não ficou choramingando, não há luz, não há sol, não há lua, não. Que se haja e que se forma, e que se haja e que se exista, se estabelece. E assim tem que ser comigo e com você. O que está faltando na sua vida? Chama na existência. Você é imagem, diga assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que significa semelhança? É muito próximo. É muito parecido. Você é próximo e parecido com Deus. Deus não ficou chorando, Deus deu a ordem e mandou se estabelecer. Quando estamos prontos a colocar o nosso pé na terra prometida, Deus nos capacita para chamar na existência aquilo que não existe. Você quer saber se a sua mente ela está pronta para isso? Você começa a produzir aonde não há nada. Porque você está conectado aos céus. Você está conectado ao rio que o apóstolo ministrou. Como chama o rio? Hidekel. Quantos se lembram dessa pregação? E Daniel estava lá. Aleluia. Olha o que diz. Vamos ler de novo. Gálatas capítulo 4, versículo 27. Falei das 3 dicas para nós. Olha o que Deus diz. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos que têm marido. Olha aqui, filhos da solitária são os filhos da religião. São mais, são numerosos. E não tem esposo. E se não tem esposo, diga comigo, não tem pai. São bastardos. Eles não têm um esposo presente, eles não têm um pai presente. A Bíblia nos garante, porque o filho da solitária, a mulher, ela não tem pai. Isso aqui não simboliza uma mulher que é uma figura na terra, mas simboliza a religião, a qual ela não tem uma figura paterna. Ela não serve como uma figura paterna, apostólica e profética, mas ela segue sem marido, sem esposo e sem pai, porque são bastardos, estão sem correção, caminham nos seus próprios caminhos. Não se submete à paternidade. São bastardos. A Bíblia nos garante, os filhos dessa são maiores, porque os filhos da solitária são mais dos que a que tem marido. A Bíblia está dizendo, as que têm marido são dos filhos do reino de Deus, porque tem pai. Reconhece a paternidade. Caminha em submissão. Mas as que não têm pai, elas não têm marido. Se não têm marido, porque são filhos sem pai. E são bastardos. Não se submete a uma autoridade pastoral, apostólica e profética. Diga comigo, são maiores. São mais numerosos dos que as que têm pai. E por não ter pai, precisam de lei para caminharem, doutrina, ou seja, de tutores. Porque quando a pessoa não tem pai, ela é menino, ela fica na meninice, porque ela não é rompida. Um pai ele corrige, um pai ele rompe, um pai ele promove. O pai ele quer o melhor. E Deus disse, olha aqui, se vocês são pais e são maus, dão os melhores filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora temos que entender, agora como que eu sou pai, eu entendo que tem hora que temos que corrigir. Tem hora que temos que descer a varinha, tem horas que temos que chamar a exortação, porque amamos os nossos filhos e queremos o melhor dele. E um pai ele chama, um pai ele corrige, ele exorta. E se somos filhos obedientes, temos que aceitar a correção e a direção a qual Deus estabeleceu. Se nós somos filhos da solitária e não temos esposo, e se não tem esposa é porque não tem pai presente. E Deus ele diz que o nome dele é Emmanuel, ele é Deus presente, porque Cristo é o Pai e cabeça de tudo e de todas as coisas sobre a igreja do reino dos céus. Quantos estão entendendo até aqui?
A Bíblia nos garante, se clamar, decretar, clamamos é porque temos um esposo, a igreja. E se temos um esposo é porque temos um pai presente. E o nome dele é Emanuel. Deus é conosco, Deus é com cada um de nós. Quando você entra em oração, você saiba e tenha a convicção que você tem um pai que está te escutando. Porque se você orar e se você nem acreditar que Deus está te ouvindo, fica difícil. Temos que ter essa convicção que Deus, ele é Emanuel. Ele fala que ele é Deus presente. Deus, ele prometeu para Jacó, olha aqui, não te prometo um mar de rosas, Jacó, mas eu te prometo que em toda a sua tribulação e em todo o seu caminho eu serei contigo e te livrarei. A religião vai te prometer um caminho aberto, um mar de rosas. O reino de Deus, Deus promete para Jacó, olha aqui, Jacó, você agora se chama Israel, eu te falo algo para ti. Eu te prometo que serei contigo em todos os seus caminhos, em todas as suas lutas serei com você. Mas haverá caminhos de aflições, caminhos difíceis. Porém eu prometo te livrar de todas elas. Mas eu não te prometo que haverá mar de rosas. No mundo tereis a visão, mas tenha bom ânimo. Diga comigo, tenha bom ânimo. E ter bom ânimo está ligado em perseverar. Isso, olhar para o alvo. Diga comigo, perseverar. Bom ânimo é igual a perseverança. Perseverança em quê? Na visão a qual Deus tem entregado para cada um de nós. E se o desenho é a unidade, temos que perseverar na unidade, porque o inimigo vai perseverar em destruir a unidade. Versículo 28 de Gálatas 4 diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Cremos na promessa, andamos pela fé na promessa, vivemos a promessa e caminhamos para a glória de Deus. Olha aqui o que o Espírito Santo me disse sobre esse versículo. Cremos na promessa, andamos pela fé na promessa, vivemos a promessa e caminhamos para a glória na promessa. Versículo 29, Gálatas 4, versículo 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Diga comigo, assim também é agora. Olha o que a Bíblia diz. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim também é agora. Diga comigo, sempre foi assim? Sempre está sendo assim e vai ser assim até que tudo se estabeleça sobre a terra, o reino de Deus. Olha aqui, Caim matou Abel por quê? Porque Deus se agradou da vida de Abel. Sabe o que acontece? É fácil você visualizar a descendência de Agar. Quando você é abençoado, quando você é próspero, você é bendito, ela se levanta contra você. Ela te inveja, ela tenta te matar, ela faz roda, ela te critica, ela te arrebenta, ela quer matar aquilo que Deus fez na sua vida. Faz até macumba. Magia branca. Mas como então aquele era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Diga, olha aqui, diga pro seu irmão aí. Diga assim: você é separado. Você é escolhido. E com você também vai ser assim. Vão te perseguir. Vão baixar daí em você. Não tem um negócio para ficar invisível? A aliança de Agar, a descendência de Agar persegue a aliança de Israel. A descendência ismaelita persegue a descendência israelita. Porque foi assim no princípio e é assim. Até hoje. Deus, ele anuncia o fim no princípio. Se Caim e Abel já houve perseguição, uma perseguição tão invejosa que acabou em morte.
E esse desejo se pendura até o dia de hoje. Os filhos de Agar querem matar os filhos de Sara. Por isso que temos que estar atentos. Aleluia. E olha o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escravo e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, meus irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Temos que lançar fora os conceitos da escravidão. Temos que rejeitar. Eu vi a profeta postando no WhatsApp, no grupo. Eu rejeito esse sistema, esse modelo da religião. Porque a mulher ela quer pregar de paciência e que está arrebentando o filho. 1 minuto o filho arrancou ela da paciência. Segundos. Conceito da religião. Que vive o que não pregam. Vive o que não prega. Temos que rejeitar isso e lançar fora. Porque somos filhos da escrava. Aleluia. Abra comigo agora no livro a qual Deus soprou sobre o meu ouvido. Sofonias, capítulo 3. Vamos começar a pregação agora, amém? Aleluia. Agora sim está terminando. Essa foi só a tradução para saber de qual aliança que você faz parte, amém? Aleluia. Livro de Sofonias, capítulo 3. Foi tão de Deus esse livro que eu nem lembrava mais dele. Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Antes de Ageu. Depois de Ageu. Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Essa aí inovou, hein? Essa foi. Olha que Deus falou Sofonias até perdi o ar, porque eu falei, meu Deus, que... Pastor Zanão, fala Sofonias em inglês. Pra Miriam. O que é Sofonias em inglês? Sófonos. Vai, Larissa. O Carlos sabe inglês. Aleluia. 3, capítulo 3, versículo 1, amém? Quero ser rápido aqui para não tomarmos muito tempo. Aleluia. Diz assim, todos encontraram? Tava tudo em branco, até grudado as páginas aí, né? Esse daqui nunca foi riscado. Então, aleluia. Diz assim: ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Estamos ouvindo e entendemos que a cidade opressora qual que é? Fazemos parte de qual Jerusalém? Quando a Bíblia fala de cidade opressora, fala de Jerusalém. Fazemos parte da Jerusalém celestial. Isso. Mas a Bíblia está falando da Jerusalém terrena. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Por isso não queira fazer parte dela, porque a Bíblia está falando ai dessa rebelde e contaminada cidade opressora, que oprime o povo de Deus. Rebelde porque é um povo desobediente. Contaminada porque vive um evangelho mesclado com culturas humanas. Isso. O evangelho mesclado por culturas. Isso que o apóstolo diz aqui, a cultura do Brasil, ela é uma cultura umbandista, porque candomblé, que vem para esses lados, porque vem da descendência de índios, e o evangélico se turma nisso daí, porque tem muito que faz bruxaria branca, faz macumba branca, ele vai igual e age igual age esse povo. Uma cultura mesclada, uma religião mesclada, uma doutrina mesclada. Cidade opressora, Jerusalém religiosa, jugo da religião, opressão maligna pelo espírito da religião. A Bíblia está falando, ai da cidade opressora e da rebelde e da contaminada. Diga assim, o meu lugar não é na religião, porque está contaminado.
Aleluia. Versículo 2. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou de Deus. Não obedeceu, porque são desobedientes, são bastardos, não são filhos. Não aceita a correção, porque são bastardos, não são filhos. Não confia no Senhor, age na força do seu braço, são donos de seus caminhos. Não aproxima de Deus, porque são autossuficientes. Prepotentes, são donos de seus caminhos. Aleluia. Vivem em seus achômetros e nos seus conceitos humanos, mesclado por doutrinas demoníacas. Eu vou pregar esse versículo porque foi esse versículo que Deus me deu. E meu compromisso é com Ele. Quando falou Sofonias, meu Deus, como que eu vou pregar isso? Porque eu nunca li. Tem 2, 3 Bíblias que tá aí, teria marcado, mas nunca Deus me entregou nada desse livro. Dentro da casa apostólica, o apóstolo está dizendo que acontece isso hoje. Preferia pegar uma pregação a qual todo mundo dá glória a Deus, aleluia, mas Deus me entregou isso. Versículo 6, pula para o versículo 6. Diz assim: exterminei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até que haver quem as habite. E eu dizia, olha o que Deus estava falando. E eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo por causa que a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. A esperança de Deus era que esse povo se convertesse, é que esse povo aceitasse a correção, é que esse povo se arrependesse de seus caminhos, porque a palavra qual Jesus deu sobre essa terra é a qual? Arrependei-vos. Mas o povo não escolheu não arrepender, escolheram os seus caminhos, não aceitou a correção, não aceitou a recorreção. Por quê? Porque são bastardos, não são filhos de Deus. Versículo 8. Portanto, esperai-me. Versículo 8 diz assim: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para que eles derramarem a minha indignação e toda a dor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Presta atenção aqui. O religioso acha que a terra vai ser destruída por fogo do zelo de Deus. Diga assim comigo: eu sou terra. E Deus está juntando todo esse povo contaminado, a rebelde, a contaminada, a opressor, está juntando, sabe para quê? Para destruí-la. Nós somos terra. A terra que Deus está falando que vai assolar e consumir com o fogo do seu ardor é a terra a qual é trigo, é joio. É essa terra aí, a qual não dá o bom fruto. Assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou até as suas raízes. Deus fará com esse povo, quando o reino deles será estabelecido sobre essa terra. E a nossa missão é estender o reino de Deus, e falar do reino de Deus, e pregar o reino de Deus, queira agradar ou não agradar. Mas a nossa missão é pregar o reino de Deus, porque certamente Deus assolará essa terra, a qual produz espinhos e abrolhos. Será exterminada, será consumida pelo fogo. A terra que Deus diz assim, somos terra, significa o homem fora da posição. Essas nações e reinos significa esse sistema maligno, corrupto que opera sobre um sistema religioso falido.
Olha o que Deus diz no versículo 9. Por que Ele nos garante que essa terra são homens? Porque diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos. Olha, se Deus vai destruir a terra, como que Deus depois vai destruir a terra e vai dar uma linguagem pura para a próxima nação? Não, porque o povo que será, a terra que será destruída, são homens e mulheres fora do propósito de Deus. Então, versículo 9, aí entra a promessa. Porque nós perseveramos, nós prosseguimos, permanecemos crendo. Olha o que Deus disse para nós: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam como um mesmo consenso. De comum acordo. Eu fui no dicionário, olha aqui. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que todos, em unidade, invoquem o nome do Senhor, para que sirva com o mesmo consenso. Diga para o seu irmão: você sabe o que significa o mesmo consenso? Olha o que o dicionário diz: a mesma conformidade, igualdade de opiniões, pensamento, sensações ou sentimentos, acordo entre várias pessoas, consentimento. Termos de traduzir: consenso em ação, em fazer. Caminhando na mesma unidade. Então a Bíblia está dizendo aqui: olha, vocês que caminharam no mesmo consenso, numa mesma unidade, eu darei uma nova linguagem para vocês. Essa é a primeira promessa que vai vir, que vai se manifestar depois desse consenso. Porque estamos aqui caminhando no mesmo consenso. Quem está aqui está no mesmo consenso. Está na mesma unidade, no mesmo propósito, no mesmo consentimento, na mesma conformidade. Esperando em mesma coisa, clamando pela mesma coisa. A qual é o sem limites de Deus. E Deus diz: olha, uma nova linguagem darei para vós. Nova linguagem fala de boas novas, de um novo tempo, de um novo manifestar, de um novo testemunho. Isso. Versículo 10, e Deus continua: da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores. Diga assim: eu sou um zeloso adorador. Porque essa palavra é para nós. Deus disse: essa palavra, meu filho, é para vocês. Primeiro eu exortei, primeiro eu corrigi, agora eu darei o que eu farei com vocês se permaneceres em mim. E eu permaneceis em vós. Darei uma nova linguagem, porque vocês são meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, porque a quais rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais se ensoberbará em meu santo nome. Versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e o pobre. Diga comigo: humilde e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. Sabe o que significa humildade? O Espírito Santo se ministrou. Coloca aí, filho, o que é humildade? Um povo que possui tudo, mas é como não possuísse nada, na consciência que em tudo pertence ao reino de Deus. Deus colocou no meu coração: humilde, um povo que possui tudo, mas é como não possuísse nada, na consciência que esse tudo pertence ao reino de Deus. Agora olha que Deus me ministrou em questão de pobre. Significa pessoas que se esvaziaram de si mesma, se fizeram pobre mediante ao modelo desse mundo, para receber as riquezas do reino de Deus, que aguardam a ordem de jogar a rede no lado certo. Isso! A religião acha que pobreza é você ser quebrado, que humildade é sinônimo de saia no pé, de pobreza, e por aí vai afora. E viver uma miséria, dependendo do quê? De cestas básicas. A religião pega esse versículo e arrebenta. Agora, o que Deus colocou em mim? Pobreza. Pobre será um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. Pobre significa pessoas que se vaziaram de si mesma, se fizeram pobres mediante ao modelo desse mundo. Se fazendo pobre ao modelo desse mundo, para receber as riquezas do reino de Deus, e que aguardam a ordem de jogar a rede no lado certo.
Deus falou muito conosco ali, nessas manhãs ali, que os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas Jesus disse, joga a rede do outro lado. E uma vez só que jogou e pegou uma multidão de peixes. Eu quero dizer que essa ordem, ela já foi dada para nós, de jogar a rede. Porque a direção está sendo certa. Haverá colheita. Porque Deus, diga comigo, Deus nos dará uma linguagem pura. E Deus continua falando mais. E é forte que vem aí. Eu fiquei tremendo com esse livro de... Aleluia. Ninguém está com fome? Não. Eu que esse cheiro de frango, Deus é mais. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Diga assim, eu sou um remanescente. Não importa se amigos e se famílias estão me deixando. Eu sou um remanescente. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se echará língua enganosa, mas serão apacentados. Olha aqui, e serão apacentados, isso é uma promessa, e serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Essa é a promessa, apóstolo. Deitaremos e não haverá quem nos espante. Essa é uma promessa para nós. Capítulo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejúbila, ó Israel. Regoza-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Olha o que Deus está falando. Canta alegremente, filha de Sião. Sabe o que significa Sião? Diga comigo, posição de governo. Canta alegremente, vós que herdarão a posição de governo. Rejúbila, ó Israel. Fala dos filhos da promessa, que foram transformados e mudados em os seus nomes. Que Deus usará um nome, uma nova história, uma nova linguagem. Deus mudará o nosso nome. Filha de Jerusalém são os filhos da livre, a qual que faz parte da Jerusalém celeste. Olha aqui, canta alegremente, ó filho de Sião. Rejúbila, ó Israel. Regoza-te e exulta de todo o coração, ó filho de Jerusalém. Não filho de Jerusalém terrena, mas filho de Jerusalém celestial, que se despojaram, se desarmaram da religião e caminham em obediência. Aleluia. O Senhor, versículo 15, o Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no teu meio, e tu não verás mais algum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, e não se esfraqueçam as tuas mãos. Deus estabelecerá o governo, Deus entregará o governo para nossas mãos, e Deus está dizendo, não esfraqueça as suas mãos. Deus está dizendo já ao pós, coisas grandes estão por vir, porém não esfraqueça as suas mãos. Versículo 17. O Senhor teu Deus é o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele te deleitará em ti com alegria. Calar-se-ão por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Os entristecidos, presta atenção, porque muitas vezes algumas atitudes nos trazem tristeza, porque somos carne. Quando vemos algum que não corresponde naquilo que Deus está fazendo, nos entristece. Olha o que Deus diz. Os entristecidos por causa da reunião solene. Diga comigo, reunião solene. Congregarei. Esses que são de ti, para os quais o próprio dela era um peso. Presta atenção. Os entristecidos por causa da reunião solene. Congregarei esses que são de ti, para as quais o próprio dela era um peso. Se tínhamos tristeza por causa da reunião solene, porque esses nos traziam um peso. Mas olha o que Deus disse. Reunião solene. O que significa reunião solene? Eu fui no dicionário.
feito com um aparato, com uma pompa, com todo o cuidado, com todo o carinho, com todo um zelo pela palavra do reino de Deus. Reunião solene significa majestoso, que infunde respeito, enfático, feito com todos os requisitos necessários para ser legal. Temos o cuidado de pregar uma palavra, a qual traz estabelece o reino, a revelação do reino de Deus, de uma forma que é majestoso, com pompa, que infunde respeito e feito com todos os requisitos necessários para ser legal. Essa é a responsabilidade da Casa Apostólica de Adoração. Reuniões solenes. E isso a Bíblia nos garante que traz tristeza e traz peso por causa daqueles que não entendem. Na minha Bíblia diz que esses serão removidos. Ah lá. Eu os removerei de ti. Eu os Minha removerei. Bíblia fala que pesam vergonha sobre eles. Isso. E aqui nessa Bíblia fala, eu os removerei de ti. Olha o que diz. Versículo 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei os que cocheiam, recolherei o que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Deus nos colocará um nome de glória, porque há uma promessa em Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 41, do 8 ao 15, diz o seguinte: eis que envergonhados e confundidos são os que contendem contra ti, tornar-se-ão em nada. Isso é uma promessa, e essa promessa se cumpre sobre esse livro de Sofonias. Isaías capítulo 41, versículo do 8 ao 14. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei o que cochei, recolherei o que foi expulsa, e deles farei um louvor, e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fiz voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E a Bíblia diz que esse nome e que esse louvor se estenderá sobre toda a terra. Por isso que fomos dizendo aqui que a Casa Apostólica, ela é enviado não somente para Ribeirão Preto, não somente para o estado de São Paulo, não somente para o Brasil, mas em toda a terra. E haverá um nome, e esse nome será louvado e exaltado, porque o nome que está primeiro é o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, e sobre o reino dele e sobre a glória dele. Por isso Deus fala aqui e nos garante: e fareis um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Diga comigo, esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Casa Apostólica de Adoração. Diga assim: eu sou a Casa Apostólica de Adoração. E esse é o meu tempo. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. O melhor caminho